Seja bem-vindo ao canal. Assista Jornal Breve, domingo 20 de março de 2016. Veja agora o resultado da enquete desta semana. Boa tarde. Governo vai recorrer da decisão que suspendeu a nomeação de Lula. O advogado-geral da União discordou da decisão. Para José Eduardo Cardoso, a ação não deveria ter sido analisada porque, para pedir a anulação da nomeação de Lula, a oposição usou o mandado de segurança, instrumento que para ele não seria o correto. José Eduardo Cardoso pediu ao Supremo Tribunal Federal para suspender a decisão do ministro Gilmar Mendes e também todas as ações que questionam a nomeação de Lula para o governo. São mais de 50 em todo o país. O novo pedido foi encaminhado ao ministro Teori Zavascki, que já é responsável pela análise de duas ações com alcance maior da que foi acatada por Gilmar Mendes. No Supremo, não é praxe que o ministro derrube a decisão de outro. A palavra final deve ficar para o plenário. A próxima sessão está marcada para 30 de março. Roger Agnelli, ex-presidente da Vale, morre na queda de jatinho particular em São Paulo. O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que a queda de um avião particular na tarde de ontem na Casa Verde, região norte da capital. 7 pessoas morreram na hora e uma foi socorrida no pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo com ferimentos leves. O proprietário do avião é o empresário Roger Agnelli, de 56 anos, ex-presidente da Vale, que morreu no acidente. A mulher Andréia, a filha Carolina e o filho João, com a sua namorada, também morreram no acidente. A outra vítima fatal foi o piloto, que não teve o nome divulgado. A aeronave era um monomotor turbohélice, modelo CA9, prefixo PRZRA. O acidente foi na rua Frei Machado, 110, no Jardim São Bento, na Casa Verde, ao lado da cabeceira da pista de decolagem do aeroporto de Campo de Marte. O acidente aconteceu cerca de 1 minuto depois da decolagem. O avião ia para o Rio de Janeiro, onde a família Agnelli iria participar do casamento. ONU alerta Brasil sobre retrocessos na proteção aos direitos indígenas. A relatora especial da Organização das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, Victoria Tauri Corpus, afirmou que o Brasil teve retrocessos extremamente preocupantes na proteção dos direitos dos povos indígenas nos últimos 8 anos. Uma tendência que continuará a se agravar caso não sejam tomadas medidas decisivas por parte do governo para reverter, informou Vitória no relato que fez ao fim de sua missão no Brasil. Entre as recomendações preliminares estão a proteção de lideranças indígenas e investigações sobre todos os assassinatos de indígenas, esforços para superar impasses e concluir as demarcações de terras, revisão dos cortes no orçamento e fortalecimento da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Além da garantia do direito dos indígenas de serem consultados previamente em relação a políticas, legislação e projetos que tenham impacto sobre seus direitos. Vitória encerrou nesta quinta-feira uma visita de 10 dias ao Brasil, quando conversou, entre outras autoridades, com representantes de governos e mais de 50 pessoas que pertencem aos povos indígenas no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia e Pará. O objetivo foi identificar os principais problemas enfrentados pelos povos indígenas no país e acompanhar o cumprimento das recomendações feitas em 2008 em missão semelhante à de seu predecessor Jaime Zanaya. O relatório da visita será apresentado em setembro deste ano ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Ela ainda criticou a interrupção dos processos de demarcação, incluindo 20 terras indígenas pendentes de homologação pela Presidência da República, a incapacidade de proteger as terras indígenas contra atividades ilegais, os despejos em curso e os efeitos negativos dos megaprojetos de infraestrutura em territórios indígenas ou perto deles, como a hidrelétrica de Belo Monte. Outros
Pontos citados foram a violência, assassinatos, ameaças e intimidações contra os povos indígenas, perpetuados pela impunidade e a prestação inadequada de cuidados à saúde, educação e serviços sociais, tal como assinalam os indicadores relacionados ao suicídio de jovens, casos de adoção ilegal de crianças indígenas, mortalidade infantil e alcoolismo. A relatora ressaltou sua preocupação com a apresentação distorcida da mídia que retrata os povos indígenas como detentores de grandes extensões de terra em comparação com suas populações, quando, na verdade, é o setor do agronegócio que detém um percentual desproporcional do território brasileiro. A relatora também destacou a atuação das organizações da sociedade civil e a proatividade dos povos indígenas para a efetivação de seus direitos, como autoproteção e autodemarcação de terras e o estabelecimento de alianças com comunidades quilombolas e ribeirinhas. Pesquisa aponta Marina Silva na liderança das intenções de voto para 2018. A ex-senadora Marina Silva, Rede, aparece na frente em todos os cenários apurados por pesquisa de intenção de voto, realizada pelo Datafolha nos dias 17 e 18 de março para a eleição presidencial de 2018. Ela apresenta de 21% a 24% das preferências dos entrevistados, dependendo de quem seria o candidato, independente de quem seria o candidato do PSDB no pleito. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o político que mais perdeu em intenções de voto entre a pesquisa anterior realizada pelo Datafolha em fevereiro e o levantamento de março. Lula perdeu pontos acima do nível da margem de erro em todas as simulações que consideravam também Marina Silva e um de 3 políticos do PSDB, no caso o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e os senadores Aécio Neves e José Serra. Numa das simulações, Lula ficaria em terceiro lugar com 17%. Aécio seria o segundo colocado com 19% e Marina lideraria com 21%. Nessa pesquisa, ele foi quem perdeu mais intenções de voto em relação às anteriores, pois tinha 24% em fevereiro e 27% em dezembro. A enquete dessa semana é uma polêmica que desde quarta-feira está rodando o Brasil, sobre as escutas, o sigilo telefônico quebrado do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro. A pergunta dessa semana é a seguinte: em sua opinião, as escutas de Moro em cima de Lula são legais? Sim ou não? A votação ela está no blog jornalbreveoficial.blogspot.com.br. As pessoas elas costumam votar quase no fim, nos últimos dias. Eu peço que vocês votem desde o início para dar fôlego e também porque é uma questão importante. Alguns juristas dizem que são legais, outros que não. Então nós precisamos saber a sua opinião. Na sua opinião, as escutas de Moro em cima de Lula são legais? Sim ou não? Participação até o próximo sábado às 3 da tarde. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser.